fixa o stencil reutilizável com a fita crepe própria para pintura nas extremidades. O grande segredo da aplicação é esse que o Thiago está fazendo, esse movimento aí. Quando a gente vai fazer a aplicação do tijolinho fake, a gente não faz um movimento como se a gente estivesse fazendo uma massagem cardíaca. A gente não coloca a espátula fazendo assim, sabe? Então ele não solta. A gente sempre faz um movimento como se a gente estivesse passando... Esse movimento aí que ele está fazendo, tá vendo? Então, quando a gente faz esse movimento, a massa entra onde ela tem que entrar, ela não vai entrar nos rejuntes, ela vai, onde seriam os rejuntes, né? Ela vai entrar, ela vai fixar onde ela precisa fixar e ela vai ajudar também na fixação do stencil. Então, se quando a gente for fazer a aplicação, a gente fizer o movimento como se fosse uma massagem cardíaca, não vai... Ele vai descolar, da parede. Vai entrar na parede, né? Vai entrar onde está o rejunte. E aí é muito simples. Depois que a gente faz a aplicação, a gente retira e posiciona de novo, utilizando os gabaritos de repetição, que são a continuidade dos tijolinhos, da mesma forma que a gente faz com o stencil tradicional. Precisa ter mais habilidade? Precisa. Precisa. Por quê? E mais paciência. Muita gente que começa a fazer e não gosta de lidar com aquela coisa de massa que vai pregando, fica um pouco desesperado, porque cai massa, é diferente, faz um pouco de sujeira, principalmente no início. Então, quando a gente começou a experimentar a técnica do tijolinho fake, o primeiro material que veio à nossa mente, que é o material que a gente utiliza em parede, assim, interior, foi a massa corrida. Então, essa aplicação aí, por exemplo, a gente utilizou a massa corrida. É um material bom de trabalhar? É um material fluido, é um material que não seca com muita facilidade, então a gente consegue trabalhar. Tem gente que é muito perfeccionista e gosta do tijolinho super lisinho, sem nenhum tipo de porosidade. Então dá tempo de trabalhar ali em cima, né, da superfície. Tem gente que não liga tanto. Mas o que a gente foi percebendo é que por conta da fluidez excessiva da massa corrida, ela tem muita água. Então ela demora para secar e por conta da habilidade manual, por conta de ser mais fácil, a gente foi percebendo que a massa corrida não era a melhor opção. Por ser fluida demais, a gente também não conseguia chegar numa espessura legal de tijolinho, sabe? Ficava com a espessura do gabarito. E a gente queria uma espessura maior. E aí a gente foi testando outros materiais, a gente foi experimentando outras coisas, outras texturas. A gente experimentou algumas texturas da Embratim, que é uma... Depois eu vou deixar o arroba delas na hora que eu ativar o comentário. A gente já experimentou massas de textura, de cimento queimado da Embratim, fantásticas, muito boas. Da Texturicia também a gente já utilizou. Da Capa, que é uma empresa aqui de Belo Horizonte, funcionam muito bem. Mas aí a gente foi vendo que para um cotidiano de aplicação, porque essas massas especiais, elas são próprias para quando você vai fazer alguma coisa mais artística, vou virar assim para você aparecer também. Mais artística, mais única, assim, a gente costuma... Opa! Deixa eu posicionar aqui para você também aparecer lá no YouTube. Eu estou tentando compartilhar na janela aqui, igual você aí. Tá. E aí a gente foi vendo que o grafiato era uma opção, assim. O grafiato tem um problema... é acessível também. É acessível. Ele tem uma particularidade. O grafiato não tem uma marca nacional. Você não consegue comprar o mesmo grafiato que a gente utiliza aqui em BH aí na sua cidade, se você não for de Belo Horizonte, né? Por quê? A fabricação do grafiato, geralmente, ela é muito regional. Então, são empresas locais que acabam fazendo o grafiato. E aí a gente foi experimentando várias texturas, vários tipos de grafiato e eu confesso assim que foi difícil encontrar uma marca que a gente gostasse, né, porque o da qualidade do grafiato. Se ele for muito úmido, ele escorre. E se ele for muito duro, seco, muita terra, ele fica quebradiço e você não consegue fazer. Tá vendo aí, ó, nessa imagem? Como o tijolo ficou bem mais baixo. Depois no outro vídeo que eu vou mostrar pra vocês vão ver a diferença da massa pro grafiato. É bem diferente, muito diferente, né, Thiago? E
Bom, aí a gente começou a utilizar o grafiato. A gente experimentou vários, o vídeo começou de novo, mas aí é bom para quem tá começando a ver e ver de novo os detalhes da aplicação. E aí quando a gente começou a utilizar os grafiatos assim, a gente achou um que tinha um grão muito bom. E a gente depois descobriu que era um grão, uma gramatura da sílica que vai no grafiato comum, que é o malha 10, Malha que eles 10. chamam. E a gente experimentou esse malha 10, foi até por acaso, a Foi. gente tentou resolver um problema, só tinha ele na mão e ele foi o melhor. Depois a gente tentou usar outros e viu que a diferença é muito grande. A gente viu que aqueles que pareciam uma massa corrida muito fininho, não ficava tão legal. O pessoal do YouTube também tá assistindo. O tijolinho que nós estamos fazendo agora. Uma coisa legal que eu quero falar enquanto tá rodando o vídeo. Tá vendo essa desempenadeira que o Thiago tá utilizando? Foi a primeira que a gente utilizou. A gente experimenta muitas ferramentas. Então a gente já experimentou quase todos os tipos de desempenadeira. Esse vídeo que quando a gente gravou foi um vídeo no meio do processo criativo. A gente utilizou essa desempenadeira, a gente experimentou porque a gente achou ela mais leve e a gente achou que seria mais fácil de utilizar. Mas não é. Depois a gente achou uma desempenadeira de aço com um canto redondo e foi muito melhor, né, Thiago? Além dela ser mais rígida, a gente não deixava risco, porque ela tem o canto arredondado. Sabe aquele lance lá do rolinho em ponto de carimbo? Quando o rolinho em ponto de carimbo tem o acabamento de ponta, a gente não deixa risco. Então é o tijolinho reutilizável, a gente utiliza uma peça só para fazer a aplicação toda. É uma aplicação demorada, então a gente precisa ter paciência para fazer. Dá para fazer? Dá, fica lindo, maravilhoso, dá super, mas tem que ter mais paciência. E tem que ter uma habilidade manual legal. Então, assim, se você é muito ansioso, quer ver tudo pronto rapidão, se você não tem muita habilidade manual no sentido... que tem gente que tem agonia de colocar, cair coisa na mão, sujar o chão. Então, se você tem isso, assim, de muito perfeccionismo, quer todos os tijolinhos do mesmo jeitinho, porque a faceta de tijolo, a gente não tem todos os tijolinhos do mesmo jeito. Isso é uma coisa que vem dos papéis de parede, que a gente acha que tudo é igualzinho, mas não é. A faceta de tijolo tem as irregularidades, tem as diferenças entre os tijolos. E a mesma coisa acontece com esse tipo de aplicação. Então, precisa, né, ter um pouco de... Então, o que você não pode fazer é deixar, por exemplo, uma linha de tijolo torto. O pessoal costuma fazer com fita e a linha do tijolo fica torta. Né? Você, começa aqui, depois passa para lá. Sim. E se você coloca essa linha torta, e também outra coisa, tijolo não tem tamanhos diferentes, são blocos feitos por massa, por exemplo, assim, ele não tem alturas diferentes. Então, se você faz com fita, ele começa de um lado, termina maior, termina menor, fica esquisito aqui. Não parece tijolo. Ele tem que parecer tijolo. Se o tijolo ele é quebradiço, e o desenho ficar quebradiço, não tem problema. Ter charmoso. Fica interessante. A gente não gosta de utilizar fita por conta disso, não dá uma realidade. A gente gosta de trabalhar com a realidade e a espessura das fitas não é compatível com a do rejunte, não dá para ficar retinho da forma que a gente não consegue trabalhar com as nuances, não tem espessura, então quando a gente vai colocar um pouquinho de relevo, pode ficar ruim, sabe? Então, a gente já testou várias formas de fazer, várias. E esse produto, o tijolinho descartável, é uma das possibilidades bem viáveis de fazer. Eu vou mudar o vídeo, a gente vai assistir agora a aplicação do tijolinho descartável. E aí vocês vão conseguir enxergar bem direitinho a diferença entre os dois. Esse tijolinho, eles são descartáveis porque a gente vai preencher a parede toda com o stencil. Então, nesse caso, você precisa comprar a metragem quadrada de sua parede. É uma aplicação bem mais fácil, uma aplicação de nível mais profissional. Então, quando a gente vai fazer a aplicação aqui em Belo Horizonte, ou a nossa equipe vai fazer a aplicação, a gente utiliza o tijolinho descartável, que é esse aí, que a gente consegue prever já como vai ficar a diagramação dos tijolos na totalidade deles. Antes de fazer a aplicação da massa, a gente consegue construir toda a superfície com o stencil antes da aplicação da massa. Isso facilita muito, né? O pessoal do YouTube também tá vendo aí, né? Isso, tá quase o mesmo ponto do outro Instagram.
E aí a gente primeiro isola a parede toda com a fita azul, que é a fita larga, para isolar a superfície. Tá vendo esse cantinho aí? Quando eles chegarem, você fala que é isso. Dá pra ver. Isso é muito incrível no descartável, tá vendo? A gente consegue construir gretas e fazer a diagramação toda com o stencil antes de fazer a aplicação. Então é show demais. E aí depois que a gente faz a aplicação do stencil, um detalhe, depois quando o vídeo repetir eu mostro sobre a aplicação da cola. O stencil vai sem a cola, sem a cola no stencil, você tem que passar na hora. E aí depois a gente já está na parte da aplicação. A gente está utilizando grafiato malha 10. Então a gente vai utilizando, aí a gente já está utilizando a desempenadeira de canto redondo. E a nossa técnica é o grande segredo para fazer a aplicação do tijolinho. E se junta uma boa técnica com um bom material, então você tem um resultado excelente. Tijolinho é descartável. Depois que a gente tira ele da parede, não tem como mais a gente utilizar. Por isso que é preciso que você compre a metragem certinha da sua parede. Não dá para reutilizar de forma nenhuma o gabarito depois de usar. Valeu! Hoje foi um dia muito legal. Então até! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.